Fala pessoal, começamos aqui mais um Legislação Direto ao Ponto. O assunto de hoje é direção defensiva. Mais especificamente, nós vamos falar sobre condições adversas de clima e de luz, tá ok? Nós vamos ter uma outra aula sobre condições adversas também, que serão as demais condições, mas essa daqui a gente dedica a clima e luz, tá? Então vamos direto ao ponto. Na primeira tela nossa a gente tem sobre a definição da palavra condições adversas, que são condições que aumentam a possibilidade de acidente. Elas são desfavoráveis, são impróprias para o trânsito, merecem cuidados especiais, mas eu acho que o mais importante é isso que está aqui embaixo, ó. Elas podem ser evitadas, então a ideia é a gente estudar para tentar diminuir ou minimizar as consequências dessas condições adversas aí, tá? Bola para frente, a gente tem aqui a definição de dois termos e a diferença do ato para a condição insegura. Um ato inseguro, a culpa. Essa imagem ela explica muito bem o que é um ato inseguro. Se você gangorrou numa cadeira, você está pedindo para cair. Se você bateu pega, você está pedindo para bater, pedindo para derrapar. Então você está cometendo atos, existe um culpado por trás da situação. Uma condição insegura, há risco. O problema já estava ali e você teve que lidar com ele. Tá? Então, atos e condições inseguras são questões de prova. Primeira situação que a gente aborda aqui, condição adversa de luz. E aí nós temos os problemas aqui, ó, que muita luz ou pouca luz, quando o assunto é trânsito, vai te atrapalhar. Tá? O pouca luz, ou seja, o fim da luz, aqui em Minas Gerais a gente chama de breu, o termo certo é penumbra. Tá? Na penumbra você está autorizado a utilizar o farol na posição alto. Nas demais situações, inclusive uma dica legal, tem uma perguntinha aqui embaixo, ó, farol alto ou baixo. Uma dica legal é que se você tiver em dúvida o que marcar, se estiver perguntando sobre farol, marca baixo. Na grande maioria das situações o farol fica baixo, tá bom? Então penumbra é o escuro, é o breu, farol aqui pode ficar alto. Eu tenho situações de muita ou pouca luz, eu tenho de manhã, que o sol é forte, eu tenho à noite, que já fica escuro demais, fica aí a importância de um óculos escuro. E eu tenho um termo aqui que mereceu até um destaque de uma foto, que é o lusco-fusco. O que seria esse lusco-fusco? Seria a troca repentina de luminosidade. Eu estou numa situação de escuro e de repente fica claro. Eu costumo dar o exemplo para o aluno do que o lusco-fusco faz conosco. Quando a gente está deitado na nossa cama, vem alguém, abre a janela, acende a luz. Isso para os nossos olhos é ruim. Chama-se lusco-fusco. Tá bom? Então, primeira situação sobre condições adversas de luz, está falado. Próxima situação, condições adversas de tempo. Então, aqui eu já tenho uma regra básica. Choveu, farol baixo. Tá? Épocas do ano que já vão merecer atenção especial. De novembro até março são épocas que costumam chover mais, então a gente tem que estar preparado para isso. Como? De cara, preparando o nosso carro com aquelas paletinhas do limpador de para-brisa, aquilo ali tem que estar bom, né? Choveu, diminua a velocidade, porque a aderência diminui na chuva. Se você diminuir a velocidade, você consegue melhorar um pouco essa situação. E aqui eu tenho uma pergunta legal, alagamentos, o que fazer? Alagamento é um problema. A verdade é que a direção defensiva deveria ter entrado aí e você não deveria ter entrado nessa situação de risco de alagamento. Mas já que você está nela, seja lá por qual for o motivo, existem dicas que podem te ajudar. Primeiro, isso é uma dica comum, o centro da roda. O centro da roda diz muito. Se a água passou do centro da roda, você tem o círculo da roda ali, se a água está do centro para cima, fria. Tem tudo para você perder o seu veículo, perder controle da situação. Está do centro da roda para baixo, tenta seguir, você vai colocar uma marcha forte, não vai passar a marcha, você vai seguir até o final na sua primeira ou na segunda ali, com a ideia de sair do alagamento, tá bom? Então choveu, diminua a velocidade, atenção redobrada nas curvas, limpador de para-brisa tem que estar legal, o farol fica sempre no baixo. Nessa foto aqui, ó, eu tenho um exemplo do que a água pode fazer quando você liga o farol alto. Nessa situação é neblina, mas vale o mesmo para a chuva. O farol, gente, tem que ficar baixo, porque se você liga o farol alto, olha só, ofusca todo mundo, ofusca você mesmo e ofusca quem está vindo no sentido oposto. Tá? Ainda sobre o assunto condição adversa de tempo, aquaplanagem. Questão de prova, a aquaplanagem é a perda da aderência entre o pneu e o solo devido a uma fina camada de água. Esse carro aqui,
ele está escorregando na água. Literalmente ele está boiando, deslizando sobre uma camada de água que tem ali, porque ele está em alta velocidade, o pneu dele pode estar careca, ou a junção desses dois fatores aí, que seria a receita perfeita da aquaplanagem, tá bom? Mais condição adversa de tempo, aqui eu tenho vento. Inclusive uma dica legal, as pessoas costumam marcar que o nome dessa placa aqui é praia, mas não é. É vento lateral, tá bom? O que eu tenho que fazer é abaixar os vidros. Vento geralmente derruba poste se um poste cai. O fio vai descer junto, logicamente, e se o fio do poste desceu e encostou no seu veículo de alguma forma, fica dentro do seu veículo. Não tenta sair não. Fica ali quietinho, espera um socorro da forma externa, que você não corre risco de ser eletrocutado, tá? Temos aqui condição adversa de carga. Condição adversa de carga, gente, representa risco ao condutor e aos demais. É imprudência purinha, né? Que as consequências de se colocar uma carga de forma errada. Condição adversa de carga, você tem um caminhão que pode tombar aqui de alguma forma e vai representar risco para todo mundo que está dirigindo, tá bom? Terminamos aqui mais um Legislação Direta ao Ponto. Eu agradeço pela atenção e até a próxima.